hipo, uma coisa que está para baixo. Hiper é grande, hipermercado. Hipo, para baixo, pequeno, tá? Então, hipo, que esse lado fica para baixo. Tá bom. Vocês já ouviram falar na biologia de um bichinho comprido, de um bichinho muito grande, a lombriga? É, Ascaris lumbricoides. Como que a gente chama essa lombriga? Essa lombriga a gente chama de tênia, né? Teníase, quando você tem a lombriga. Então, isso daqui é uma coisa comprida para baixo. É uma tênia para baixo. É uma tênia hipo. É uma hipotenusa. Olha que nome curioso. Esse nome vem do grego. E significa tenusa. Vem da mesma etimologia de tênia, uma coisa comprida, hipo para baixo. Então, hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Fica que ele está para baixo? É claro que não. Porque olha esse triângulo retângulo que eu desenhei. Hipotenusa sempre vai ser o maior lado, oposto ao ângulo reto. Por que ele ficava para baixo? Porque na escola pitagórica eles prendiam com pregos na parede e o maior ficava para baixo. Mas nesse caso aqui, ó, se eu desenhar o triângulo retângulo assim, qual que é o maior? Que está do outro lado do ângulo reto? É esse. Essa aqui é a hipotenusa. Se eu desenhar o triângulo retângulo assim, o ângulo reto está aqui. Cadê a hipotenusa? Qual que é o maior lado que é oposto ao ângulo reto? Está aqui. Então, o primeiro grande passo que você dá é quando você reconhece que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e ela está oposta ao ângulo reto. E os outros dois nomes? Os outros dois nomes vêm do cateto, vem do grego, e a gente chama os outros dois lados de cateto. Se escrevia com K antigamente, tinha um significado, mas como não era muito especial, acabei me decorando. Depois eu vejo se eu lembro para aproximar. Esse é cateto e esse também é cateto. Então, um triângulo retângulo tem dois tipos de lados. Um que é cateto, dois que são catetos. O que são catetos? Sempre são os lados que vão formar o ângulo reto. E a hipotenusa, que está oposta ao ângulo reto. Então, nesse triângulo retângulo aqui, esse lado é o quê? Responde mentalmente. Ele é cateto, porque ele tem ângulo reto. Esse lado é o quê? Cateto, porque ele tem ângulo reto. E esse lado é a hipotenusa, porque ele está oposta ao ângulo reto. E esse daqui, esse oposto ao ângulo reto é hipotenusa. Esse é cateto. E esse é... Então, tá bom. Acho que você já entendeu isso, tá? E se o triângulo for retângulo, e eu falo de novo que isso só vale para triângulo retângulo, existem hoje mais de, acho que 200 a 300 maneiras matemáticas de provar o teorema de Pitágoras. Vou mostrar para vocês é a primeira relação mais óbvia lá de Pitágoras de antigamente. O que Pitágoras construiu? Um quadrado sobre este cateto. Ele construiu outro quadrado sobre este cateto. E ele também construiu um quadrado sobre esta hipotenusa. Essa é a figura mais clássica do teorema de Pitágoras, que seria muito interessante estar no caderno de vocês, que com certeza está no livro de vocês. Não tem como não estar. Tá? Tá lá na página 200, tem uma figura dessa. Agora eu quero que você faça a conta comigo. Quantas unidades de comprimento que tem este cateto? Quantas unidades? Tem uma, tem duas, tem três. Né? Então, a medida deste lado são 3 unidades de comprimento. Tá bom? Quantas unidades de comprimento que tem este cateto aqui? 1, 2, 3, 4. Né? Então, quadradinho aqui tem 4 unidades de lado. E quantas unidades de comprimento que tem esse daqui de cima? 1, 2, 3, 4, 5, interessante. 5. Então, esse é um triângulo retângulo. E a gente diz que esse triângulo é pitagórico, porque ele obedece ao teorema de Pitágoras. Então, essa terna 3, 4, 5 é uma terna pitagórica, porque ela representa lados de triângulos retângulos. Agora, a parte legal e emocionante, eu convido vocês agora. Relação de áreas. Qual que é a área desse quadrado? Se o lado do quadrado vale 3, qual que é a área do quadrado? Tem quantos quadradinhos aqui dentro? Eu acho que você falou 9. Foi isso? Então, aqui dentro, a área deste quadrado é 9. Tudo bem?
Dá uma olhada no verde. O lado desse quadrado é 4 por 4. Tem quantos quadradinhos aqui dentro? 4 por 4, 16. Sabia? Tudo bem. Agora, olha o laranja. 5 por 5. Quantos quadradinhos tem aqui dentro? Se você falou 25, se você pensou 25, você acertou. Aqui dentro tem 25 quadradinhos. É? Agora, faz para mim, quanto que é 16 mais 9? Junta esses dois quadrados, dá o quê? Dá isso. 16 mais 9 é 25. Exatamente esse, meus caros, que é o teorema de Pitágoras. Ele diz o seguinte, que o quadrado construído sobre este cateto mais o quadrado construído sobre este cateto, se eu somar esses dois quadrados, eu vou obter um único quadrado, que é o quadrado construído sobre a hipotenusa. Porque 9 mais 16 é 25. Então, imagina comigo um triângulo retângulo que tem lados A, B e C. Essa hipotenusa eu vou chamar de A. Esse cateto eu vou chamar de B. E esse cateto eu vou chamar de C. A, B e C. Tá bom. A área desse daqui era 4 vezes 4, que é 16. Então, qual que é a área desse? C vezes C, que dá o quê? C ao quadrado. Então, qual que é a área desse quadrado? É B vezes B. Então, a área desse quadrado vai ser C ao quadrado. E do quadrado laranja? A vezes A, que vai ser A ao quadrado. Então, cadê o teorema de Pitágoras? Se eu somar esta área com esta área, dá essa área aqui. Eu preciso ficar construindo o quadrado todas as vezes? Não. Basta eu saber o quê? Que este valor, que é o quadrado construído sobre a hipotenusa, é igual a este valor somado deste valor. Eu não preciso construir os quadrados. Basta eu saber as medidas dos lados. Então, o teorema de Pitágoras, ele é útil para o seguinte. Num triângulo retângulo, onde você tem 3 lados, o problema vai te fornecer 2, e você vai descobrir o terceiro. Por quê? Se eu tenho esse, pela fórmula eu descubro esse. Se eu tenho hipotenusa e um cateto, pela fórmula eu descubro outro cateto. Como é que a gente lê isso? Se eu pensar na relação de áreas, eu falo assim. O quadrado construído sobre a hipotenusa é igual ao quadrado construído sobre um cateto mais o quadrado construído sobre outro cateto. Maneira mais simples. O quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Que é uma forma mais simples. O quadrado da hipotenusa, então o quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E esse, meus caros, é famoso, o importante, o imponente teorema de Pitágoras. Registra em seu caderno. Aqui é para fechar o quadrado, tá? Não fechei porque ia comer aqui em cima. Então, vai registrar o quadrado da hipotenusa com H, a tênia comprida que está para baixo. O quadrado da hipotenusa é igual ao quê? É igual a com crase, né? A soma dos quadrados dos catetos. Pronto. E você vai colocar isso com uma letra grande, bonita, chamando a atenção. Você nunca mais vai esquecer do teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos fazer um teste? Dá uma olhada nesse triângulo aqui. Eu sei que um cateto mede 3, outro cateto mede 4 e a hipotenusa mede 5, né? Então tá bom. Vou fazer o seguinte. Vamos supor que a gente desconfie da medida dessa hipotenusa. Então, eu vou falar que este cateto mede 3, este cateto mede 4, e essa hipotenusa eu estou chamando de X, Shai, do árabe. Conhece? Então, você vê, primeiro passo é reconhecer que é hipotenusa. Quem que está oposto ao ângulo reto? 3 ou 4 ou X? Já falei que é o X, que é o maior lado. Se o X é hipotenusa, o 3 e 4 são catetos. Né?
Se você se sente mais confortável escrevendo que essa é a hipotenusa, o 4 é cateto e o 3 é cateto, escreva. Tá bom. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, quanto que vale a hipotenusa? X. Então, o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, olha isso daqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quanto que se mede esse cateto? 3. Quadrado desse cateto, mais, quanto mede esse cateto? 4. Quadrado desse cateto. O quadrado da hipotenusa, que eu não conheço, quadrado de x, é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25. Qual a operação que desfaz a potência? Raiz. Da aula de ontem, de álgebra, eu falei que quando você passa o número para o outro lado, você tem que escrever mais ou menos a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Só que da aula de hoje, de geometria, não é que eu vou esquecer do mais ou menos. É que na geometria não faz sentido o lado negativo. Então, na geometria, a gente não escreve mais ou menos, porque não me interessa o menos. Só me interessa o mais. Tá? Eu sei que a raiz desta equação pode ser tanto 5 quanto menos 5. Tá bom? Só que como eu estou falando de medida de lado, é só 5 positivo. Eu acho que deu certo. Então, eu acabei de descobrir que se os catetos medem 3 e 4, então essa hipotenusa vale 5. Esse, senhores, é o triângulo retângulo mais famoso que tem, o 3, 4, 5. Porque ele é muito óbvio, ele é muito simples, os números dele são pequenos. Tá? E também valem as proporções dele. Por exemplo, é 3, 4 e 5. Pensa no dobro, né? 6, 8 e 10. Pensa no triplo, 9, 16 e 15. E vale sucessivamente. Esse é o teorema de Pitágoras. É difícil? Olha, eu tenho a impressão que não é. Tá? Agora vamos treinar. Vamos fazer exercícios. Só que só vale para triângulos, retângulos. Tá bom. Eu acho que você já entendeu que isto só vale. E se não for retângulo? Se não for, ou você cria um triângulo retângulo, que tem alguns exercícios que a gente vai fazer, alguns macetes, ou você não resolve. Bom? Então tá. 4. Exercícios. Alguns pra gente treinar. Exercícios de teorema de Pitágoras. Então tá bom. Cadê? Deixa eu pensar. Óbvio, né? Primeira parte. Vou chamar aqui de A. Determine X em cada caso. Bom, vamos fazer outro triângulo retângulo? Estão preparados? Eu fiz aquele ali, assim. Agora eu quero fazer outro assim. Eu vou falar, eu estou criando um triângulo retângulo, que este lado mede 6, este mede 8 e este mede x. Tá bom. Esse x é cateto ou esse x é hipotenusa? Tá vendo que o x está oposto ao ângulo reto? Ele é hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa. Tem que prestar atenção nisso. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá bom. Quanto que é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Quanto que é 36 mais 64? 100. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Já achei. Não, na geometria não é mais ou menos 10. Na geometria é só 10. Achei a medida da hipotenusa. Fácil. Muito fácil. Ainda nessa parte A.
outro caso. Vamos lá. Desanima não, que está tranquilo. É easy. 13, 12 e x. Sai. Tá bom. Cadê a hipotenusa? X, 12 ou 13. Hipotenusa é o maior lado e oposto ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui. Então quer dizer que os dois lados do ângulo reto são catetos. A hipotenusa é 13. Então vamos fazer isso. Quadrado da hipotenusa. Quadrado de 13, não quadrado de x, porque a hipotenusa é 13. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto mede x, esse cateto mede 12. X ao quadrado mais 12 ao quadrado. O que você deixa sozinho sempre vai ser hipotenusa. Aí 13 vezes 13, 169. 12 vezes 12, 144. Vou deixar todos os números de um lado. Para não deixar o x ao quadrado negativo, vou deixar ele aqui. Esse 144 que está somando, eu passo para cá subtraindo. Quanto que é 169 menos 144? Faz a conta que dá 25. Qual a operação que faz a potência? A raiz. X ao quadrado é 25. Quanto que vale o x? 5. Que beleza, hein? Que teorema! Que coisa incrível! Isso tem aplicação na física, isso tem aplicação na química, na álgebra. Até o final da escola você vai estar falando de teorema de Pitágoras. Aprenda isso direito, meu caro. Aprenda isso direito. Teorema de Pitágoras. Coisa importante para o senhor e para a senhora saberem. Tá bom. Vamos para outro triângulo? Vamos. Aqui, aqui e aqui. Vou chamar esse lado de 10, esse lado de 5 e esse lado de x. Bora lá? Tá bom, tá lá. Quem que é hipotenusa? X é 5 ou é 10? O lado oposto ao ângulo reto, 10. O quadrado da hipotenusa, quadrado de 10, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse lado vale x ao quadrado. E esse lado vale 5 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, igual a x ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. Tá bom. Vamos isolar o x? Esse 25 que está somando, eu passo para cá subtraindo. 100 menos 25 é x ao quadrado. 100 menos 25 é 75. Puxa, eu sei que o que te faz a potência é raiz. Então, esse x vai ser raiz de 75. Não é exata, né? Raiz quadrada de 100 eu fiz direto, de 25 eu fiz direto. E a 75, e aí? Ué, eu não passei meses com vocês falando de radiciação à toa, né? Faz o quê? Fatora, simplifica. Vamos fatorar a raiz 75? Dá para dividir por quanto? Por 5? Tá bom. Por 3? Também dá. 75 dividido por 5 dá 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Como é raiz quadrada, você vai tirar um par de 5 e sobra 3. Então, qual que é a medida desse x? Vou colocar até de vermelho. Portanto, os 3 pontinhos é portanto. O x é 5 raiz de 3. Pode ser um número racional? Claro que pode. Sem problema. Gente, não passou esse tempo todo falando de números racionais para simplesmente esquecer deles. Tá bom? Vamos e vamos. Quer mais um? Tá bom. Você quer, eu sei que você quer. Me ajuda aqui. Eu vou chamar de x, eu vou chamar de 3x,
e eu vou chamar de 20. Ih, ficou no mesmo formato do outro. Tá bom. Cateto, x. Outro cateto, 3x. Hipotenusa, 20. Quadrado da hipotenusa, o quadrado de 20, é a soma dos quadrados dos catetos. Quanto que vale esse cateto? X. Quanto que vale esse cateto? 3x. Pronto. Faz isso e você errou o problema. Por quê? Quadrado da hipotenusa é o quadrado de 20. Quadrado do cateto, só que esse cateto é 3x. Na hora de elevar ao quadrado, tem que estar tudo ao quadrado. 20 ao quadrado, 20 vezes 20 é 400. X ao quadrado. O quadrado de 3x, você vai lembrar, que é tanto 3 quanto x que você vai levar ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, x ao quadrado. X ao quadrado mais 9x ao quadrado são 10x ao quadrado. Eu só quero um x ao quadrado. Então, esse 10 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 400 dividido por 10 é igual a x ao quadrado. Quanto que é 400? Quanto que é 400 dividido por 10? Só cortar o zero dá 40. 40 é x ao quadrado. Qual a operação que tu faz da potência? Raiz. Então, esse x é raiz de 40. É exato? Não. Tem problema? Também não. Eu, pelo menos, não vejo problema nenhum. Então, vamos achar a raiz quadrada de 40? Por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Tirar par. Dá para tirar um par de 2 e o que sobra? 2 vezes 5 é 10. Então, eu vou colocar ali de vermelho, né, nossa resposta. O x, o chai, o desconhecido nesse caso, vale 2 raízes quadradas de 10. Simples. Estou achando. Tá bom. Deixa eu resolver mais 2 que estão na minha cabeça aqui. Vamos ver. Estão copiando tudinho no caderno, né? Então tá bom. Copia sim, pessoal. Deixa o caderno aí bem registrado para que vocês possam estudar, fazer as tarefas, né? Se der a prova de TEC, vai cair Teorema de Pitágoras. Eu vi a prova? Não, mas vai cair. Pode ter certeza. Sempre cai. Teorema de Pitágoras, semelhança, Tales, sino cotangente, sempre tem alguma coisa aí. Tá? Então, eu vou colocar aqui que isso vale 3 raiz de 5, que isso vale 5 raiz de 3 e esse está valendo x. Esse aqui eu tinha pensado no número, esse daqui eu não pensei. Deu um número estranho. Tá. Quem que é hipotenusa? 3 raiz de 5 ou 5 raiz de 3? Ou x? X, né? Porque isso é cateto, que está formando ângulo reto, o x está no lado oposto da hipotenusa. Vamos lá? O quadrado da hipotenusa, o quadrado de x, é a soma dos quadrados dos catetos. Como aqui tem mais de um termo, é que nem aqui, entre parênteses. Então, vai ser 3 raiz de 5 ao quadrado, mais 5 raiz de 3 ao quadrado. Tem problema de fazer isso? Nenhum. Porque você lembra que esse quadrado tem que ir tanto para o 3 quanto para o raiz de 5. Você não lembra disso? Claro que você lembra. Então, esse quadrado vai para o 3. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Esse quadrado vai para o raiz de 5. Quanto que é a raiz de 5 ao quadrado? Você corta a raiz com quadrado, isso dá 5. Ó, vezes 5, o pessoal disso vai ser 45. Tá bom? Agora, qual que é o quadrado de 5 raiz de 3? O quadrado de 5 é 25. O quadrado da raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, você corta a raiz com quadrado, dá 3. 25 vezes 3, 75. Tá bom? Quanto que é 45 mais 75? Eu tenho a impressão que é 120. Poxa, se fosse 121, raiz de 121 é 11. Mas não é, tem problema? Eu não vejo problema. O que a gente tem que fazer? Fatora. Tem medo de fatorar? Não tem medo de fatorar. 120. Metade é par 60, metade 30, metade 15.
por 3 dá 5, por 5 dá 1. É isso? 60, 30, 15 por 3 dá 5, acho que é isso. Tá bom. Só dá para simplificar, só dá para tirar um parzinho de 2. Agora não tem mais nenhum outro par que dá para tirar, né? Então, tirei o par de 2, o que sobra? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. 2 raízes de 30. É o valor de x. Ó. Qual o problema? Então, aí uma curiosidade, esses números irracionais, eles foram muito mais pensados, muito mais descobertos, muito mais investigados com a escola pitagórica. Porque os pitagóricos, eles faziam esses triângulos e eles perceberam o teorema de Pitágoras, né, que esses números, eles dão raízes inexatas. São decimais infinitos e não periódicos, mas tem tamanho certo para eles. E eles conseguiam construir, então, as medidas com régua, com compasso, só usando o triângulo retângulo. Interessante, né? Bom, vamos fazer mais um? Tá. Vamos. Vou colocar. Tem muita utilidade para escolher a posição. É tudo fácil. Tentar fazer assim. Ó. 5 x e x mais 2. Acho que vai dar certo. Catetos. 5 x, hipotenusa, x mais 2. Tá bom. O quadrado da hipotenusa, x mais 2, que pelo amor de Deus você já sabe que tem que colocar entre parênteses o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Posso pegar esse quadrado e distribuir? Não pode. Você só pode quando você tem um termo aqui, que é multiplicação. Quando tem soma, vai lembrar da nossa fatoração do trinômio quadrado perfeito. Como é que fica isso? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Igual 5 ao quadrado é 25 mais x ao quadrado. Então, sobra x ao quadrado, 2x vezes 2 dá 4x, 2 ao quadrado dá 4, igual a 25. Tá, só vou mudar? Não vou mudar. Para dar o resultado inteiro, tá? Então, aqui ao invés de 8, a de 5 você vai botar 8. É a única coisa que eu vou pedir para você mudar. Então, aqui, 8 ao quadrado vai ser 64. 64 mais x ao quadrado. Então, olha o que eu fiz, de novo. Hipotenusa é x mais 2. Quadrado de x mais 2 é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual. Quadrado de 8, que é 64, mais o quadrado de x, que é x ao quadrado. Aí eu caí numa equação do segundo grau. Ah, mentira, ela não é de segundo grau. Ela aparenta ser de segundo grau porque tem x quadrado. Mas também que tem x quadrado aqui e x quadrado aqui, você não vai ser ludibriado. Porque se você passar esse x quadrado para o outro lado, você vai fazer x quadrado menos x quadrado, que vai dar quanto? 0. Você corta o x quadrado. Então essa é uma equação de primeiro grau. Sobra 4x mais 4 é 64. Esse 4 que está somando, eu passo ao outro lado subtraindo. 4x é 60. Aí, o que desfaz a multiplicação é a divisão. 60 dividido por 4 dá 15. Então, x nesse caso é inteiro e deu 15. Certo, pessoal? Dúvidas? Tá bom. Eu acho que não. Tá. Último, vou fazer mais 2 itens aqui com vocês. Um pouquinho mais diferente. Vai ter aí na tarefa. Que eu vou colocar aqui. Item B, né? Que aquele era o A. Calcule a altura de um triângulo equilátero
que é triângulo equilátero? Que todos os lados e ângulos são iguais. De 8 centímetros de lado. Tá bom. Então, aparentemente, eu não estou falando nada de Pitágoras, né? Porque para ser Pitágoras teria que ser triângulo retângulo. Mas vamos desenhar para ver se a gente entende essa figura. Tudo isso que eu estava no desenho. Então, o triângulo equilátero vai ter todos os lados e todos os ângulos exatamente iguais. Tá bom? E cada lado vai medir 8. Isso mede 8, isso mede 8, tudo isso também mede 8. Tranquilo. Tá. O que ele está querendo saber? A altura. A altura é o segmento que parte lá de cima e forma quantos graus com a base? 90. Então tá bom. Se forma 90, eu estou dividindo isso daqui em dois triângulos retângulos exatamente iguais. Então, se o triângulo for equilátero ou for isósceles, isso daqui vai bater exatamente no ponto médio. Então, se isso é 8, vai ser quanto para cada lado? 4 para cá e 4 para cá. Aí, agora que eu tenho um triângulo retângulo, eu posso muito bem fazer Pitágoras. Não no grande, mas nesse daqui que eu pintei de vermelho. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Tá? Quem que é hipotenusa? X, 4 ou 8? 8. Quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de x mais o quadrado de 4. 8 ao quadrado, 64. 4 ao quadrado, 16. Vou passar o 16 para o outro lado. 64 menos 16 dá 48. X ao quadrado é 48. X é a raiz quadrada de 48, que a gente fatora num cantinho e descobre quanto que é. 48 por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Dá para tirar par? Dá. Dá para tirar um par de 2 e um par de 2. 2 vezes 2, 4. Então, esse x, essa altura, é 4 raiz de 3 centímetros. Não. Importante. Importantíssimo. A gente vai fazer muito isso até o final do ano. C, último de hoje. Calcule a altura do trapézio. 2 pontos. Vixe, também não é triângulo retângulo. Mas vou fazer um trapézio retângulo para ficar mais fácil. Então tá. O que é um trapézio retângulo? É um trapézio que tem 2 ângulos retos. Esse lado aqui, estou falando para você que vale 10. Esse todo vale 20. Esse pedaço vale 12. E a altura, como ele é um trapézio retângulo, é isso aqui. E aí, pessoal, vai da sua criatividade para entender essa figura. Tá? A gente vai usar muito o teorema de Pitágoras, só que o teorema de Pitágoras é só em triângulo o quê? Retângulo. Tem triângulo aí? Não tem. Vamos tentar traçar? Vamos. Onde? E se eu dividir, por exemplo, aqui, ó. Se isso é x, esse verde também vai ser x. E aqui vai me cair um triângulo retângulo. Esse pedaço aqui em cima mede 12, então esse aqui embaixo também vai ser 12. Se tudo isso é 20 e esse é 12, quanto que vale esse daqui? Falta quanto para 20? 8. Ó, aí pronto. Aí eu acho isso montando. Que hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado é 64. Passa o 64 para o outro lado. Dá 36. E é exata, né? Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Achei o valor de x, da altura deste trapézio. Certo? Então, recomendações. Fazer bem direitinho a aula de hoje no caderno, vendo passo a passo. Se você não entendeu, volta no vídeo, olha de novo, faz até entender. Se não entendeu mesmo assim, me procura. Tira as dúvidas comigo. Eu vou colocar para vocês uma tarefa no site.
Essa tarefa, dessa vez, não vai ser do livro, como teremos de fazer uma coisa muito, muito importante nessa tarefa. Primeiro, eu vou criar uns exercícios para a gente discutir na live dessa sexta, e semana que vem vai ser a tarefa do livro. Bom? Pessoal, foi um prazer muito grande. Até mais. Tchau, tchau.